A questão do racismo nos Estados Unidos leva à morte de um homem negro por policiais de Minnesota. Manifestações explodem pelo país. O presidente Trump se posiciona contra os manifestantes. Olá, meu nome é João Vitor Duegar. E eu sou Lara. E hoje falaremos sobre Black Lives Matter e as consequências da morte de George Floyd para os Estados Unidos. Após a Revolução Americana de 1776, os Estados Unidos se tornaram de fato uma nação independente. Na Declaração de Independência, Thomas Jefferson e os pais fundadores disseram o seguinte: "Nós temos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Porém, após a independência, a escravidão permaneceu. O dilema entre liberdade e igualdade, ante a instituição perversa da escravidão, guiou a vida do país por quase um século pós-independência. A dicotomia foi tanta, ao ponto de ocasionar a Guerra Civil entre o Norte e o Sul em 1861, regiões extremamente diferentes socialmente e economicamente. Após a implementação da 13ª Emenda, abolindo a escravidão, se esperava que todo o problema estivesse resolvido, porém o racismo permaneceu como um residente resquício do passado. Até os anos 1960, no Sul, os direitos civis eram negados à população negra. A segregação era tanta que havia um sistema segregacional entre brancos e negros, colocando a população em locais separados e excluindo os negros da vida pública e de grande parte da sociedade. Após o movimento dos direitos civis, liderado por Martin Luther King, cada vez mais a população afro-americana vem conquistando seu espaço na sociedade. Entretanto, o racismo presente por mais de 200 anos se impregnou no país. O racismo estrutural se encontra nas práticas sociais, interpessoais e culturais que excluem pessoas de minorias étnicas e as prejudica em prol da maioria, tirando seus direitos e dificultando o que seria sua vida normal. Na década de 2010, com a criação do movimento Black Lives Matter, a sociedade norte-americana se levantou contra o racismo estrutural. Segundo o New York Times, 4 pesquisas recentes sugerem que cerca de 15 a 26 milhões de pessoas nos Estados Unidos participaram da manifestação pela morte de George Floyd. Black Lives Matter pode ser o maior movimento da história dos Estados Unidos. Em 25 de maio de 2020, George Floyd, de 46 anos, foi contido de forma brutal pelo policial Derek Chauvin em Minneapolis, Estados Unidos. O policial, que pressionou seu joelho contra o pescoço de Floyd por longos minutos, foi filmado e exposto nas redes sociais. No vídeo, é possível perceber que Floyd repetiu várias vezes que não conseguia respirar. O fato trouxe à tona novamente o movimento Black Lives Matter. Manifestações a favor de vidas negras tomaram conta das ruas de grandes cidades por todo o país, retomando um movimento iniciado em 2014 pelas redes sociais. Em 2013, o movimento se iniciou após George Zimmerman ser absolvido do assassinato a tiro do adolescente afro-americano Trayvon Martin, em 2012. A hashtag Black Lives Matter então surgiu e tomou os Trend Topics. Em 2014, Eric Garner foi contido agressivamente por um policial branco que o prendeu pelo pescoço com os braços. Assim como o atual George Floyd, Garner também disse que não conseguia respirar, mas mesmo assim, o policial Daniel Pantaleo não afrouxou o golpe, levando eventualmente Garner à morte. Toda a ação também foi filmada por testemunhas. Esse momento foi a gota d'água. O movimento tomou as ruas do país e se tornou de reconhecimento internacional. Desde o seu início em 2014, o movimento Black Lives Matter se envolveu em diversas questões políticas e sociais americanas. Em 2015, os ativistas do movimento se envolveram nas eleições norte-americanas contra a eleição do republicano e atual presidente Donald Trump. Apesar de atuar em várias frentes, o Black Lives Matter é um movimento independente e sem hierarquias. Na noite de 25 de maio, um funcionário do supermercado em Minneapolis, nos Estados Unidos, ligou para a polícia para relatar o recebimento de uma nota falsa de $25. Poucos minutos depois,
Dois policiais chegaram ao lugar onde estava George Floyd, um segurança de estabelecimentos comerciais que havia sido demitido em meio à pandemia do coronavírus. Relatórios da polícia afirmam que Floyd teria resistido ao ser algemado e que um confronto físico teve início ao tentar colocá-lo dentro da viatura. Nesse momento, outros policiais chegaram ao local, entre eles Derek Chauvin. Novamente tentaram colocar Floyd na viatura, sem sucesso, e então ele foi jogado ao chão, algemado. Chauvin pôs o joelho no pescoço de Floyd e permaneceu assim durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto Floyd implorava, afirmando não conseguir respirar. Pouco tempo depois, George Floyd foi declarado morto. A morte de Floyd serviu um estopim para a eclosão de vários protestos nos Estados Unidos, denunciando o racismo e a violência policial. Esses protestos tiveram início quase que imediatamente após o incidente, pois uma testemunha registrou e transmitiu os acontecimentos ao vivo pelo Facebook. No entanto, houve uma escalada na violência das manifestações, com depredações de prédios públicos e saques de lojas. Donald Trump se posicionou contra as manifestações, afirmando que deveria haver uma resposta dura por parte das autoridades. O comentário do presidente acirrou ainda mais os ânimos no país, e no fim de semana seguinte à morte de Floyd, foram registrados protestos em Memphis, Los Angeles, Albuquerque, Portland, Denver e outros. Trump afirmou que a Guarda Nacional reprimiria as manifestações nos estados em que as autoridades locais não conseguissem fazê-lo. Os protestos acabaram alcançando uma escala internacional, havendo manifestações na frente das embaixadas dos Estados Unidos em Copenhague, Budapeste, Milão, Roma, Madrid, além de manifestações no Reino Unido e na França. O movimento recebeu duras críticas por parte do presidente Donald Trump. O presidente chegou a incentivar os governadores a enviar os militares para conter os protestos. O presidente chegou a dizer que iria fazer o trabalho pelos governadores. Baseando no pretenso ato do presidente, esta é a Lei de Insurreição, Insurrection Act, de 1807. Esta lei permite o uso de tropas federais em conflitos internos ao país para conter distúrbios domésticos. Entretanto, a maioria dos governadores, a situação não chegou a este ponto. Em Washington, D.C., onde o presidente é o comandante da Guarda Nacional, os protestos foram reprimidos com gás lacrimogêneo e cacetetes. Uma manifestação em frente à Casa Branca foi dispersada para que o presidente pudesse ir à igreja danificada por outra manifestação e tirar fotos. A fala de Trump sobre enviar tropas para os estados a fim de conter os manifestantes gerou desagrado dentro da própria esfera militar. O general Martin Dempsey, ex-chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, disse à rádio NPR que a declaração do presidente era muito problemática e perigosa. A ideia de que os militares seriam convocados para dominar e suprimir o que, na maior parte, eram protestos pacíficos, em que alguns, de forma oportunista, os tornaram violentos, e que os militares, de alguma forma, chegariam e acalmariam a situação, era bem perigosa para mim. Dempsey serviu no governo Barack Obama entre 2011 e 2015. O general Jim Mattis, ex-secretário de defesa do próprio Donald Trump, criticou o presidente. Para Mattis, Donald Trump é o primeiro presidente na minha história de vida a não tentar unir o povo americano, nem fiz de tentar, disse a revista The Atlantic. Ao invés disso, ele tenta nos dividir. No Twitter, Trump chamou o general de superestimado. O presidente afirmou em 1 de julho que o mural do Black Lives Matter, pintado na esquina da avenida em frente ao Trump Tower, em Nova York, era um símbolo de ódio. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, respondeu dizendo: obviamente queremos que o presidente ouça isso, porque nunca demonstrou respeito por essas 3 palavras. A onda de protestos pela morte de Floyd também incluiu ataques a monumentos associados à escravidão e ao colonialismo. Em Richmond, nos Estados Unidos,
uma estátua de Cristóvão Colombo foi derrubada, incendiada e jogada em um lago por manifestantes, que pôs no lugar do monumento uma faixa com dizeres: Colombo representa genocídio. Este fato ocorreu algumas semanas depois da derrubada pelos manifestantes da estátua do general conferendo William Carter, na mesma cidade. Em Portland, foram derrubadas estátuas de George Washington e de Thomas Jefferson, dois dos fundadores dos Estados Unidos. O ataque aos monumentos também ocorreu na Europa, com a depredação da estátua de Leopoldo II na Bélgica, o rei do século XIX responsável pela morte de milhares de africanos, e a derrubada da estátua do traficante de escravos, Edward Colston, no Reino Unido. Muitos especialistas concordam com a decisão dos manifestantes, que deseja a derrubada das estátuas. A decisão de retirar esses monumentos dificilmente ocorreria através de canais democráticos. No entanto, alguns pesquisadores alertam para o risco de tentar purificar o passado, tornando-o mais agradável para os anseios da sociedade atual. O turbilhão de protestos nos Estados Unidos, somado ao colapso econômico e à pandemia do coronavírus, acontece justamente no ano das eleições presidenciais. Donald Trump decidiu abordar em seus discursos não a violência policial contra afro-americanos, e sim ao restabelecimento da ordem. A abordagem consiste em reforçar a ideia dos protestos como saques e depredações, ainda que a maior parte das manifestações ocorram de forma pacífica. Esse tipo de discurso seria extremamente benéfico para o presidente estadunidense. Conseguiria agitar a sua base eleitoral conservadora sem se importar com o voto dos afro-americanos, já que nunca contou com o apoio destes. Uma pesquisa divulgada no Washington Post em janeiro de 2020 indicou que 8 em cada 10 negros o consideravam racista. O objetivo estratégico de Trump seria alcançar os eleitores dos subúrbios residenciais da maioria branca, que acabaram se afastando do Partido Republicano e que moram em estados decisivos para uma vitória nas eleições. Entre esses estados decisivos está o Wisconsin, onde fica Kenosha. Neste condado, onde no dia 23 de agosto, Jacob Blake foi alvejado 7 vezes por um policial na frente de sua casa e acabou ficando paralisado da cintura para baixo. Houve diversos protestos contra a violência policial em Kenosha, mas eles acabaram escalando e no dia 25 de agosto, 2 pessoas foram mortas e ficou uma ferida. Trump usou o ocorrido para legitimar o seu argumento de que as manifestações são, na verdade, atos de terrorismo nacional e se declarou como o presidente da lei e da ordem, uma referência a Richard Nixon, que utilizou a expressão durante seu discurso na Convenção Republicana de 1968, que foi marcada por uma série de distúrbios sociais, tais como o assassinato de Martin Luther King, manifestações de cunho racial em Los Angeles e protestos contra a Guerra do Vietnã. No dia 1 de setembro, Trump visitou as áreas da cidade de Kenosha, destruídas pelas manifestações, e reiterou que aqueles eram atos de terrorismo doméstico. Defendeu os atos da polícia estadunidense e negou a existência de racismo sistêmico nas instituições do país. Percebe-se que a questão racial nos Estados Unidos é complexa e deita raízes históricas. Contudo, se antes atos de violência policial com cunho racista não chamavam a atenção da sociedade como um todo, essa situação se modificou após a divulgação do vídeo registrando a morte de George Floyd. A sociedade americana, já fragilizada pela pandemia e seus impactos econômicos, passou a lidar com protestos quase diários em diversas partes do país, e ao mesmo tempo que se questionam homenagens públicas e símbolos históricos do passado questionável. O presidente estadunidense precisou lidar com as manifestações ao mesmo tempo que se prepara para disputar as eleições.
Com isso, a estratégia de Trump consiste em condenar veementemente as manifestações, afirmando que são atos de terrorismo doméstico e enfatizando a violência que ocorreu em alguns protestos. Com isso, Trump pretende se apresentar como candidato da lei e da ordem, que trará a estabilidade necessária para o país, enquanto seu opositor, Joe Biden, seria um radical, que traria ainda mais anarquia aos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido e até a próxima.